Vamos continuar então o ano de 2029 do Timão. A gente viu no último vídeo aí que sofremos muito no Paulistão, a gente quase caiu do Paulistão. E caímos na Copa do Brasil para o Botafogo também. Restando para a gente então a Copa da Libertadores da América e o Brasileirão. Então vamos continuar aqui a segunda metade do ano de 2029 para ver o quanto que a gente consegue tirar da nossa dívida. Vamos lá. Pelo Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Flamengo depois de ter sido eliminado pelo Botafogo e sofre uma derrota de 1-0 no Brasileirão. Libertadores da América, oitavas de final, enfrentando o Independiente del Valle. A gente classificou então na fase de grupos e enfrentou o Del Valle, que estava também no nosso grupo. E a gente conseguiu, se não me engano, uma vitória fora de casa na parte de grupos. Mas é isso, oitavas de final contra o Del Valle. O Del Valle que é um time chato, que geralmente complica pra gente, para os times brasileiros também em geral. Vamos ver o que a gente arranja aqui, né, contra o Del Valle. E quem começa atacando é o Corinthians, uma boa jogada aqui do menino Rian, servindo Lautaro Chaves, que chuta de fora da área, fazendo 1-0 para o Corinthians no jogo de ida das oitavas de final da Copa da Libertadores da América. Bom, belo gol do Coringão. Kaique Ferrari parte pela direita, cruza na área e menino Franklin consegue completar de primeira, golaço. 2-0 Corinthians contra o Del Valle. Del Valle vindo pra cima e o Corinthians só no contra-ataque. Surpreendendo aí, menino Franklin, menino da base, fazendo 2-0 Coringão. Del Valle chega numa boa bola que o goleiro faz milagre. Nosso goleiro bizarro, basicamente, o Joaquim Cabreira fazendo 2 milagres, evitando que seria o gol que reduziria o placar. E o segundo tempo, Rian serve Lautaro Chaves novamente, que para na mão do goleiro, o que poderia ser o terceiro gol do Corinthians, até voltar com o placar um pouco mais tranquilo. Cruzamento na área, a gente sabe como é que é. Desespero e novamente gol do Del Valle, 2-1 para o Corinthians, essa desgraça dessa bola aérea. E quase nos acréscimos, no finalzinho do jogo, Guinegão recebe dentro da área e faz 3-1 Corinthians Del Valle na partida de ida, nas oitavas de final, voltando com um placar inacreditável. O Corinthians, que não se encontrou no Paulistão, foi eliminado na Copa do Brasil, jogando muito mal na Libertadores, por enquanto vai ter um desempenho muito interessante. E o jogo de volta, claro, o jogo de volta na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, trazendo um 3-1 lá do jogo de ida, como a gente pode ver aí, ó. O chaveamento tá interessante, tem o São Paulo, tem o Fluminense, o Bragantino, tem uns times complicados aí pela frente nessa caminhada do Corinthians, que fez um 3-1 inacreditável fora de casa. De novo, o Corinthians foi eliminado na Copa do Brasil jogando mal contra o Botafogo as 2 partidas, quase caiu no Paulista. A Libertadores aparentemente encontrou o caminho. E o primeiro ataque é do Corinthians, aí numa jogada ensaiada, um chute lindo de fora da área. Lindo, tá? Horrível. Chute de... como é que é o nome desse cara? Marco Campanharo, lateral esquerdo. Quer canhoto, chuta de direito, não achou. O Del Valle precisando fazer o gol, encontra a bola na trave no primeiro tempo aí. O Joaquim Cabreira não conseguiu chegar na bola e quase o gol que abriria o placar para o Del Valle. No segundo tempo já, menino Franklin Almeida invade a área, bota para Rian, para Kaique, na verdade, ele chuta e o goleiro faz uma boa defesa, evitando que seja o primeiro gol do Corinthians. O Del Valle tenta também fazer o gol e o Joaquim Cabreira faz uma defesa milagrosa, queima a roupa. O jogo vai terminar em 0-0, mas olha essa falta do Lautaro Chaves, que quase entra, obrigando o goleiro a fazer uma defesa inacreditável. Teve até o VAR, a decisão foi que não foi gol, ficando assim então 0-0, o Corinthians classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Deixando a gente chegar, a gente vai seguindo então. O Corinthians vai ao Rio visitar o Fluminense pelo Brasileiro e sai perdendo num cruzamento aí. O Corinthians jogando com o time titular, inclusive. O Kaique Ferrari vai sair pela esquerda aqui, vai servir o Lautaro Chaves, que vai empatar a partida no primeiro tempo. Mas o Fluminense vai encontrar o segundo gol deles numa linda jogada, lançando lá na esquerda e pegando de primeira, sem chance para o goleiro. 2-1 Fluminense. Clássico contra o Santos. Fala, Pedretti, vamos ver, hein, mano. Pedretti é meu sobrinho aí, eu tava fazendo live na hora. Tô gravando. Sim, estava gravando. E Corinthians em 15º na boca da zona do Z4 e o Santos em 5º, jogo importante pro Corinthians para tentar, né, sair da zona de rebaixamento, se afugentar um pouquinho dessa região, né? Mas quem começa atacando é o Santos, obrigando aí o Joaquim Cabreira a fazer uma boa defesa.
Lembrando que o Yuri Alberto tá no Santos, depois de ter sido vendido pro nosso time, pra pagar as contas, né? Então a gente tem que jogar. Guinegão faz o giro, Pedro Vilhena chuta de fora da área e o goleiro pega, evitando que poderia ter sido o primeiro gol do Coringão. E mais Santos. Linha de passe, Joaquim Cabreira fazendo uma boa defesa no chute lá da entrada da área. E o Coringão chega com o Lautaro Chaves, que invade a área, chuta e faz uma boa defesa. O goleiro Gabriel Brazão, o preferido do Pedretti. Mais Corinthians, jogadinha de escanteio, servindo no meio, Félix Charrupi chutando no cantinho, mas a bola sai pelo lado esquerdo do gol, sem alterar o placar novamente. Cobrança de falta maravilhosa de Kaique Ferrari, no retorno Lautaro Chaves chuta na trave. Duas chances absurdas do Corinthians de abrir o placar que não deram certo. E mais Corinthians, no finalzinho do jogo, Guinegão cruzou e Pedro Vilhena cabeceia por cima do gol, 0 a 0 ainda. E no final, pênalti roubado para o Santos, que o menino Neymar correu, bateu e fez 1 a 0 Santos em cima do Corinthians no finalzinho. Gol de pênalti aí, não foi nem do Neymar, sei lá quem fez esse pênalti aí. Decretando a derrota para o Corinthians, uma derrota complicada, que o Corinthians está lá embaixo, precisando ganhar. E precisando vencer, o Corinthians sai jogando errado e toma 1 a 0 do Juventude, lá no Sul, em Caxias. E vai levar, na verdade, 4 a 0 uma partida pavorosa do Corinthians, flertando perigosamente contra a zona de rebaixamento. Já foi, quase caiu no Paulista, eliminado na Copa do Brasil e está quase caindo no Brasileirão também. Só está indo bem na Libertadores, o que é um milagre, um choque. E aí 4 a 0 Juventude, que também está lutando lá embaixo, e meteu esse placar absurdo. Contra o Bragantino pela Libertadores, lembra? Agora a gente deve ter passado ali. Esse é o primeiro jogo de ida, pelas quartas de final da Libertadores. Quase gol do Bragantino, salvou em cima da linha ali o zagueirão do Coringão, o que poderia ter sido o gol deles. Primeiro jogo na Bia Bichedid, né, lá em Bragança Paulista. E o segundo será na Arena Corinthians. E mais Bragantino. Bragantino que sempre apronta contra o Corinthians aqui na nossa modo carreira. Não toma conhecimento muito do Corinthians, essa desgraça. E continua atacando muito mais o Corinthians. Contra-ataque do Coringão, recebe na frente Pedro Vilhena, invade e faz 1 a 0 para o Corinthians em Bragança Paulista, no contra-ataque mortal do Coringão. E o Bragantino segue, martelando, tentando achar o seu primeiro gol, obrigando o Joaquim Cabreira a fazer uma grande defesa, evitando o gol de empate. Mais Bragantino, no primeiro tempo ainda, na cara do gol, e Joaquim Cabreira sendo o homem do jogo. Inacreditável que o Joaquim Cabreira está jogando. E mais Bragantino, não tem jeito. Cruzamento na área e não tem jeito. Gol de empate do Bragantino no cruzamento, 1 a 1. E eles vêm para cima novamente. Mais cruzamento na área. Mais cabeceio, mas a bola vai para o lado esquerdo do Joaquim. E é 1 a 1 na partida de ida do Coringão contra o Bragantino. Pelo Brasileirão, Fortaleza, time misto. Invadiu o Guinegão e fez 1 a 0 o Corinthians. Que golaço do Guinegão. Jogo de volta contra o Bragantino agora na Neoquímica Arena. O Bragantino martelou, o Joaquim Cabreira fez milagre atrás de milagre. Trouxemos o 1 a 1 pra gente poder resolver em casa. A gente pode ver aí, ó, Corinthians e Bragantino. Do outro lado tem só time brasileiro, Inter, Botafogo, Vasco, Palmeiras. Então provavelmente vai ter uma final, com certeza vai ter um brasileiro, né? Então vamos ver se a gente consegue reverter, não reverter, mas, né, confirmar uma vitória simples aqui, que a gente consegue passar para semifinal. Né, o Corinthians que está quase caindo no Brasileiro, mas o Bragantino é quem começa atacando novamente. O Joaquim Cabreira simplesmente fazendo milagres. E mais Bragantino, cruzamento na área é sempre um problema. E mais Joaquim Cabreira, o homem estava simplesmente iluminado nessas quartas de final. E o Bragantino continua tentando e o Cabreira continua defendendo. É o homem do jogo, o homem das quartas de final até agora. E mais Bragantino, cruzamento e Joaquim Cabreira neles, não tem jeito. Esse aqui vai ser o vídeo do Joaquim Cabreira. Goleirão, importante, o Corinthians tem um goleiro. E mais Bragantino atacando no primeiro tempo, martelando de todas as formas, como tinha feito em Bragança Paulista, mas sem conseguir resolver o placar. Vai ficando interessante o Corinthians. Segundo tempo, Corinthians, Lautaro Chaves encontra Pedro Vilhena, que invade, chuta e a bola passa pela direita no primeiro ataque perigoso do Corinthians no jogo, no segundo tempo, jogando em casa, inclusive. E mais Bragantino, ele rouba a bola do Félix Charrupi, bota no cantinho e Joaquim Cabreira, uma defesa lacaça inacreditável.
E no final do jogo, saída errada da zaga do Bragantino. Pedro Vilhena recebe bola do Kaique Ferrari e encontra o gol. 1 a 0 Corinthians numa partida pavorosa do Timão, mas num erro capital do Bragantino. Pedro Vilhena encontra o gol, classificando o Corinthians para semifinais da Libertadores. Esse pode um milagre desse estado acontecendo. E o Corinthians sai dessa classificação heróica, epopeica, para enfrentar o São Paulo no Morumbi, clássico pelo Brasileirão que o Corinthians tem perdido as últimas, tá em 16º, como a gente pode ver aqui, ó, perigando muito na zona de rebaixamento. Tá em 16º, o São Paulo tá em primeiro, então enfrentando o líder do campeonato na esperança de trazer alguma pontuação aqui para ajudar o Corinthians dentro da casa deles. Mas quem começa atacando é o São Paulo, o líder do campeonato. Cruzamento na área, e cruzamento a gente sabe como é complicado. Mas nesse caso a bola saiu pelo lado direito do Joaquim Cabreira, lenda. Nem é o Cabreira, na verdade, acho que eu botei outro. E aqui novamente cruzamento, a bola bate na trave, explode na trave, no retorno o atacante deles não consegue fazer. Mais uma bola que explode na trave, o gol do Corinthians está simplesmente tranca. O goleiro pega, a trave salva. E primeiro ataque do Corinthians, Félix Charupi serve Guinegão que avança e quase faz o primeiro gol do Corinthians, já pensou? Guinegão tem sido importante também, né? Escanteio para o Corinthians, jogadinha ensaiada que serve aqui na frente, ele chuta, mas a bola passa por cima do gol. Um lance que nem contaria como melhores momentos. E lá vem São Paulo, invadido pelo meio do campo, e o goleiro faz uma linda defesa, mas no rebote eles fazem 1 a 0 São Paulo. Também não dá pra fazer todos os milagres de vez, né? 1 a 0 São Paulo então no Morumbi, confirmando aí a sua liderança, e o Corinthians cavando. Mas o Corinthians tem uma última chance com o Iago, que recebe a bola na entrada da área, chuta no cantinho, mas a bola passa longe. E é fim de jogo, São Paulo 1, Corinthians 0, Corinthians complicando no Brasileirão. E no Brasileirão recebe o Juventude, lutando também pra não cair, jogo de 6 pontos, e toma 1 a 0 do Juventude. A gente perdeu de 4 fora e 1 dentro, olha o absurdo. E no final da janela a gente sempre tem que ver quem que são aqueles jogadores que estão com o contrato para terminar, para a gente ou renovar ou colocar na lista de transferência. E são eles então que provavelmente vão sair no próximo ano. Lautaro Chaves, que tem sido aí muito importante para o Corinthians, feito bastante gols. Menino Rian, esse aqui talvez a gente consiga renovar ou não, vamos ver. Alemão, ou Kaique, na verdade, Kaique de Oliveira, zagueiro titular do Coringão. O da Silva, que é o volanteiro também, talvez esse aqui a gente consiga renovar, porque está com salário baixo. Félix Charupi, um dos destaques do Corinthians nessa Libertadores, vem jogando muito bem, dificilmente a gente vai conseguir segurar. Eric Barbicha, que tem, né, jogado bem também no Coringão, né? A gente tem o Bahia também com salário ali razoável, não sei se a gente vai conseguir, vamos precisar tentar. O Mina, o Iago, o Jackson, que é titular, né, com salário já alto, e o Guinegão também titular, ali já com salário alto, dificilmente a gente consegue segurar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas antes disso, o Corinthians se reencontra com a vitória contra o Cruzeiro dentro de casa, no gol de Pedro Vilhena. Olha, recebendo no Mineirão, 1 a 0 Corinthians, uma vitória importantíssima do Coringão. E o primeiro a recusar o contrato é o Bahia, então a gente vai ter que botar ele na lista de transferências, né? O menino Rian também vai ter que sair, não aceitando um salário menor, quer dizer. Félix Charupi também vai ter que sair, infelizmente, um destaque do Corinthians. E o Lautaro Chaves aí, o nosso principal atacante, vamos jogar sem ele. Corinthians e Grêmio, e dentro de casa, finalmente, Corinthians emendando segunda vitória, gol dele, Guinegão, que vai sair inclusive. Enfrentando o Palmeiras nas semifinais da Libertadores de 2029. O Corinthians que já enfrentou o Palmeiras na Libertadores no mata-mata em 99 e 2000, né? Em 2000 inclusive pelas semifinais também, mas essas não são as lembranças que a gente gosta de ter. Nesse caso aqui, vamos ver o que a gente consegue arranjar contra o Palmeiras. Primeiro jogo na Neoquímica Arena, e quem começa atacando é o Palmeiras, que está lutando lá em cima no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores o Corinthians tem surpreendido, muito embora o goleiro tenha sido o melhor em campo, né? Charupi penteia a bola, serve Kaique Ferrari, que encontra Pedro Vilhena invadindo a área, que faz Corinthians 1 a 0 em cima do Palmeiras. Linda jogada do Coringão, o time titular aí que na Libertadores pelo menos, né, tem se desempenhado muito bem. O goleiro também tem feito muitos milagres.
Mas o Pedro Vilhena tem feito gols importantíssimos. E mais uma bola enfiada para Pedro Vilhena, ele invade a área e faz 2 a 0 para o Corinthians. Mas o Bandeirinha anotou o impedimento. O que você acha? Tava impedido? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Kaique Ferrari servindo no meio, Guinegão, que invadiu a área e chutou, a bola passa pela esquerda do goleiro Weverton. Por enquanto 1 a 0, Corinthians jogando bem dentro de casa, mas o Palmeiras vem para atacar também. Linda trama e a bola morre fora do gol, graças a Deus, de Joaquim Cabreira. Mais Corinthians, Marco Campanharo servindo o Rian, que encontra Guinegão, que gira e bate, a bola passa pela esquerda, quase um golaço de Guinegão. E mais Palmeiras, recebendo a bola dentro da área, linda defesa de Joaquim Cabreira, que finalmente apareceu e quando precisou, manteve o placar. Contra-ataque do Palmeiras, invade a área e mais Joaquim Cabreira. Final de jogo, 1 a 0 Corinthians em cima do Palmeiras pela Libertadores, pelo Brasileirão. Empate fora de casa no Barradão contra o Vitória. Recebe no meio Rian fazendo 1 a 0, mas no segundo tempo o Vitória consegue fazer o segundo gol nessa falha clamorosa da zaga, nesse empate 1 a 1. E vamos então para um jogo importantíssimo, jogo do ano contra o Palmeiras pela semifinal. O primeiro jogo foi 1 a 0 para o Corinthians dentro de casa. Precisa um empate simples, é ótimo. O empate a gente consegue. No outro lado tem São Paulo e Botafogo, então a final vai ser uma final brasileira. O empate simples aqui classifica o Coringão, então vamos para cima deles dentro do Allianz Parque, Corinthians. Mas quem começa atacando é o Palmeiras. Recebe na frente e faz 1 a 0, descontando já o primeiro gol. O Palmeiras empatando no agregado 1 a 1. Vitor Roque, se não me engano, fazendo o gol do Palmeiras. Complicado, o Corinthians vai ter que ir pra cima. 30 minutos do primeiro tempo, pela esquerda lançamento e 2 a 0 Palmeiras em cima do Corinthians. Realmente, 2 ataques, 2 gols, sendo bastante mais incisivo. É muito mais decisivo que o Bragantino, né, que teve muitas oportunidades e não fizeram. Agora o Palmeiras está encontrando o caminho do gol. Segundo gol do Vitor Roque. Falta para Kaique Ferrari bater na entrada da área. Ele corre, ele bate, a bola passa para a esquerda do gol do Palmeiras, mas continua 2 a 0. O Corinthians precisa encontrar um gol aqui se quiser levar a partida para a prorrogação e para os pênaltis. Mas quem segue atacando é o Palmeiras, um lindo cruzamento. O cruzamento é complicado. 3 a 0 Palmeiras, numa saída de bola do Joaquim Cabreira muito ruim. Mas no segundo tempo, pênalti. Guinegão pediu a bola, chutou e descontou 3 a 1 para o Palmeiras. O Corinthians ainda tem chance, precisa fazer mais um golzinho aqui para ser uma vitória simples, vamos dizer assim, né? Do Palmeiras, para empatar no agregado. Abriu 3 a 0 e o Coringão vem para cima. Mais cruzamento e Joaquim Cabreira evita, que seria o quarto gol do Palmeiras. Joaquim Cabreira começa a aparecer também um pouquinho para salvar o Corinthians. Mais ataque do Palmeiras, tem um time mais robusto. Joaquim Cabreira neles, não tem jeito. O homem defende. E aos 80 minutos, jogada pelo meio campo do Corinthians, encontra Guinegão no meio da área. Ele vira, chuta de esquerda, a bola bate na trave e entra. 2 gols do Guinegão no jogo, empatando no agregado 3 a 3. Que gol importantíssimo, que estrela do Guinegão, que vem se tornando um dos ídolos do Corinthians nessa parte final. E no final do jogo o Palmeiras vai pra cima e no contra-ataque mortal o Guinegão sai na cara do gol e serve Martínez, que faz poucos gols pelo Corinthians, e ele empata a partida 3 a 3, colocando 4 a 3 no agregado, num desastre para o Palmeiras, que abriu 3 a 0 e deixou chegar 3 a 3. Tem um jogo inclusive na live, foi muito legal, e no final quase que viramos a partida ainda, mas o Guinegão não acertou esse chute. O Palmeiras todo colocado no ataque para ver se conseguia. Fim de jogo 3 a 3, Corinthians classificado para a final da Libertadores. Ver se tem algum nexo o que está acontecendo, esse milagre na Libertadores. O Corinthians eliminou o Del Valle, eliminou o Bragantino num milagre, eliminou o Palmeiras numa virada absolutamente inacreditável. Já é a segunda vez dentro do jogo que acontece algo assim. Se não me engano, no Paulista também já tinha acontecido uma virada muito foda no Allianz Parque. Eu acho que tem alguma coisa do Palmeiras com o Corinthians nesse jogo, nesse patch, que simplesmente no segundo tempo eles morrem e aí o Corinthians consegue empatar. Mas a gente conseguiu empatar, fomos para a final. Lembrando que o Corinthians quase caiu na Paulista, foi eliminado facilmente na Copa do Brasil, tá mal a beça no Brasileirão, mas na Libertadores o time tá encaixado, o Guinegão tá iluminado, o Joaquim Cabreira tá iluminado e a gente tá classificado para a final da Copa Libertadores da América.
Voltamos ao Brasileirão, precisando ganhar. E dentro de casa a gente vence de virada o Flamengo, que começa ganhando com um gol aí. E no segundo tempo a gente consegue a virada. Primeiro com ele, o goleiro Jackson dentro da área, que acertou um lindo chute. E depois, linda jogada de Kaique Ferrari pela esquerda, entrando, invadindo a área e chutando colocadíssimo. 2-1, Corinthians se reencontrando com a vitória importante. E pelo Brasileirão Clássico contra o Palmeiras, de novo no Allianz Parque, depois de ter destruído o sonho do Palmeiras da Libertadores, o Corinthians visita o rival agora pelo Brasileirão. Palmeiras em segundo, o Corinthians em 13º, um pouco mais distante, mas ainda assim só 3 pontos do Z4. E o Palmeiras caçando o São Paulo pelo título. De repente a gente consegue algo aqui que a gente, né, pra atrapalhar eles e ajudar nós também. Mas quem começa atacando é o Palmeiras. E logo de cara eles encontram esse belo gol de GI, fazendo 1-0. Primeiro tempo do Palmeiras é sempre muito forte, né? Mas o Kaique Ferrari invade a área aqui, serve Pedro Vilhena, que chuta muito perto do gol, mas a bola sai pelo lado direito. Mais Corinthians. Guinegão, o terror deles, invadiu e chutou cruzado. Mais gol de Guinegão. O cara é uma lenda, é um ídolo, vai estar na capa do vídeo. Guinegão pra cima deles. 1-1. E quem vem ataca agora é o Palmeiras, que encontra um golaço, na verdade, aí, lindo gol, de fato, fazendo 2-1, sem chance para o Joaquim Cabreira. Mais uma linda jogada aqui, recebendo o Lautaro Chaves na esquerda. Ele bate, o goleiro até pega na bola, mas a bola morre no fundo do gol. 2-2, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras sem conseguir vencer o Coringão. E o Corinthians pontuando fora de casa na sua campanha pelo Brasileirão. Não pode abandonar o Brasileirão porque cair é coisa ruim. Mas dentro de casa o Inter encontra esse gol fazendo 1-0. Misericórdia, Brasil. E esse é o jogo que antecedeu a finalíssima em Montevidéu pela Conmebol Libertadores. O Corinthians chegou à final da Libertadores com uma fase de grupos muito inconstante, classificando na última rodada. Aí fizemos uma boas oitavas de final com placar 3-1 no primeiro jogo e depois empatamos em casa 0-0. Sofremos as duas partidas contra o Bragantino, com o Joaquim Cabreira fazendo 15 milagres e a gente encontrando um gol aos 90 numa saída completamente equivocada do Bragantino no último segundo. Ganhamos a primeira partida contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, mas o Palmeiras jogando bem. Tomamos um sufoco danado contra o Palmeiras no Allianz Parque, levando 3-0 no primeiro tempo. E conseguindo um empate milagroso no segundo tempo, depois que o Palmeiras completamente perdeu o psicológico e quase a virada do jogo. E estamos na final aí para enfrentar o Botafogo, que tem Arthur Cabral, Juan Cruz, Arthur, Richard Rios também foi contratado, né? O Coringão vem com seu time completo também, com a galera toda, com o Joaquim Cabreira, Guinegão, que tem sido o nome do jogo, o Pedro Vilhena tem feito bons jogos também, Félix Charrupi, que também é um dos destaques do Corinthians. E como é a final da Libertadores, né, diferente dos outros jogos mata-mata e tal, eu vou deixar o jogo completo. É um jogo completo que eu fiz, que eu tava na live, inclusive, eu tava fazendo live com o pessoal. Eu vou deixar o jogo completo aqui pra vocês, até com alguns comentários que eu mesmo fiz durante a live. Então vamos comentar aí, ó. O Vin Diesel apitando, Corinthians saindo. Essa é a câmera que eu uso, inclusive, pra jogar, pra poder ver mais do estádio, dar uma impressão que eu tô jogando mais com a transmissão da TV, né? Então vamos ver como que a gente arranja aqui. Pedro Vilhena saindo com a bola, Léo Maná, nosso titular da lateral direita, Pedro Vilhena, nosso camisa 10, Byron Saavedra, que é o nosso lateral esquerdo, vai reconhecendo os nomes aí, Menino Franklin, ponta esquerda, né, nessa conexãozinha com o Saavedra, que tem funcionado bem na Libertadores, Menino Rian no meio campo servindo, já estamos chegando aqui, Menino Rian, tira a bola. Arthur, que tem sido um destaque do Botafogo, falta. Essa aqui não foi falta nunca, né? Vamos reconhecer no time do Corinthians aí. Essa câmera ela dá uma dificuldade bem interessante para jogar, porque é complicado você saber exatamente onde é que você tá, onde é que a bola vai cair. Mas vamos Coringão. O Félix Charrupi encontrou o Guinegão na frente, linda jogada. Pedro Vilhena invadiu, cortou, essa é falta. Guinegão chutou, a bola morreu ali, poderia ter marcado a falta, né, gente? O goleiro sai reconectando lá na frente. Escorou de cabeça, Juan Cruz, que é um dos atacantes bons aí pra comprar. Eita, deu no ruim. Rodrigues, Jackson pra cima dele. O Jackson. Pra cima dele, Jackson.
Encurtou, encontrou Renan Lodge. Jackson foi no combate. Voltou pro Rodrigues. Kaique avançou nele. Voltou na frente, linda jogada Arthur Cabral. Chegou, bateu pra fora. Meu Deus do céu, que perigo, velho. É, Brasil, que complicado. Saindo tocando Joaquim Cabreira, lenda. Jackson com Kaique, a dupla de zaga. Kaique que é da base também, né? Muito atleta da base. Que a gente tá tentando, né, não gastar muito. Félix Charrupi. Léo Maná, que também é da base. Vai encontrar aqui o Kaique. Botou no Kaique, também moleque da base. Kaique Ferrari. Perde a bola, meu Deus do céu. E lá vem Botafogo tentando crescer aqui. Léo Maná não encontra o bote. Renan Lodge. Encontra na frente Arthur Cabral. Botou para Richard Rios. Jogador bom. Arthur, que é o destaque do Botafogo, tem sido aparentemente. Encontra Juan Cruz, que bota para Vitinho. Subiu para cima dele o Saavedra. Tira Saavedra. Linda a bola, Saavedra. Conectou com o menino Franklin. Guinegão encontrou na frente. Pedro Vilhena. Ó, o Pedro volta ao Kaique Ferrari. Vai. Bola bateu quase que passa, deixando o Kaique Ferrari numa boa condição. Sérgio Rodrigues. Não sei se é Sérgio, na verdade. Léo Maná, boa cobertura, Léo Maná, finalmente. Pedro Vilhena encontrou Charrupi. Perde a bola, Charrupi. Perigosíssimo perder a bola aí. Richard Rios. Perde a bola também. Menino Rian jogando uma bela Libertadores também. Félix Charrupi. Avança. Linda bola pro Kaique Ferrari. Ninguém tem que aproximar alguém. Botou no meio. Pedro Vilhena. Perde a bola, Pedro Vilhena. Deu falta. Boa. Bela falta marcada. Kaique tem acertado bons chutes de fora da área. Vamos tentar. Forte. Chutou. Bateu na trave. Voltou. Golaço. Eu falando. Que isso, velho? Que golaço. Golaço. Sim. Que golaço. Tenso. Tava tenso na live. Libertadores, que bizarro. Olha que chute do Kaique Ferrari. A bola sobra pro Lautaro. Quem que foi? Menino Rian. Menino Rian que fez 1-0 Corinthians na final. Que bola do Kaique Ferrari. Jogo truncado, complexo. A gente não tinha achado um lance ainda na frente. Mas uma falta assim. Ryan. É o Ryan. Menino Ryan. Uma falta assim às vezes clarifica tudo pra gente, né? Jogo tenso. 1-0 primeiro tempo. O Botafogo vai ter que vir pra cima. O que eu tava tenso jogando essa partida não é brincadeira, velho. Nossa senhora. Cruzamento na área sempre complicado. Tira dali. Bola sobrou pra menino Franklin. Bota a bola no chão. Errou o passe. Tô nervoso. Arthur. Menino Franklin se recompõe. Olha aí, ó. Faz a pressão importante pro time voltar no posicionamento certo. Vai cruzar na área. Complicou. Dá muito medo. Cruzamento na área. A bala passa por cima do Joaquim Cabreira. É complicado. Botou, não saiu tocando. Isso aí, ó. Félix Charrupi já vai arrumar aqui. Linda bola. Léo Maná. Ó, Charrupi pedindo. Meu, forte demais. Muito forte. Calma, caras. Calma, caras. Ele sai tocando. O Botafogo sai tocando bem pelo meio. Encontra na frente lá. O Saavedra vai precisar fazer a cobertura. O Franklin seguindo. Largaram ele. Puta, Franklin, que carrinho todo errado. E lá vem eles. O duro é isso, ó. Jogada de lado, cruzamento na área tem sido um ponto muito fraco da nossa zaga. Tentou encontrar o Kaique Ferrari. O Botafogo tá em cima. O Corinthians tá um pouco nervoso, mesmo estando na frente do placar. Tentando ficar um pouco mais com a bola. Tentando evitar os ataques deles. Chutou a bola, sobrou pro meio. Cauê, tira dali. Félix Charrupi. Como joga o Charrupi? Guinegão. Serviu bem, Kaique Ferrari. Muito bem. O time se recompondo, aparecendo no meio. Linda bola pro menino Rian, que fez o primeiro gol. Ao meio, pelo amor de Deus, não foi. Botou no menino Franklin. Franklin tá meio sozinho, isolado. Vai ter que voltar pro Byron Saavedra. Ele vai. Ele foi. Tomou a falta, cavou e pediu a falta. Muito bem. Muito bem dada. Cavou um cartão aí também, importantíssimo. O primeiro tempo vai se encaminhando pro final. Não tem o que fazer aqui. Vou chamar alguém pra tocar de lado, porque eu não gosto de cruzar na área. Encontrei o Rian, botei no meio pra Byron Saavedra. Léo Maná, vai chutar daí. Encontrou a zaga. Ih, bateu no meu cara. Eu odeio quando isso acontece. Pedido, nada a ver. Chegando nos finalmente do primeiro tempo. Olha o erro de saída de bola. A gente podia ter aproveitado. Poderia ter sido um bom ataque. Mas o Botafogo tá muito mais consistente no jogo, né? Que eu tô reparando aqui. Agora que não tô jogando, só tô vendo o jogo. A gente só no contra-ataque, que é importante também. Guinegão recebendo na frente. Bela jogada.
Linda a bola. Se isso não é falta, falta para o Corinthians. E o Kaique já meteu um lá. Olha aí, professor. Isso. A barreira caminhando, cartão amarelo pro capitão. Vamos ver se a gente consegue acertar essa faltinha aqui. Coloca no cantinho, vai, Kaique. Colocar no cantinho. O Kaique Ferrari tem crédito. Correu, bateu. No... Pá! O menino tá enlouquecido. O menino tá enlouquecido mesmo. Kaique Ferrari, duas faltas que basicamente quase resolve pro Coringão. Vamos, Corinthians. Não acredito que tá acontecendo isso, né? É realmente inacreditável que tá tudo acontecendo isso. O Corinthians jogando bem na final da Libertadores, ganhando 1-0. Primeiro tempo faltam só 45 minutos pro Corinthians ser campeão da Libertadores. Com esse time todo destroçado, gente da base, quase caímos no Paulista, quase caindo no Brasileirão, mas a Libertadores simplesmente as partidas estão estão conspirando a nosso favor. Botafogo fez as suas mudanças, tentando encontrar o gol de empate. E vamos lá. Coração na ponta da chuteira, jogo tenso. Vamos pra cima. Ah, não é. Passe aqui, filha da mãe. Exatamente. Não pode errar passe, que é um perigo. Tentar manter o posse de bola o máximo possível para tentar evitar os ataques do Botafogo, né? Ainda não é hora de botar o time na retranca. Linda bola aqui pro Kaique Ferrari. Linda bola pro Guinegão. Mas o Guinegão acaba sendo surpreendido pela marcação. Falta em cima dele, cavando várias faltas o Guinegão, inclusive. Tem sido importantíssimo nessa coisa de segurar o adversário e tudo mais. Uma pena que vai ser os últimos 6 meses do Guinegão. Porque provavelmente vai ter que vender ele, né? Sai tocando a bola, mantém a posse de bola, não tem por que se afobar também, ficar cruzando. Valorizando, ganhando tempo. Jogando com o relógio um pouquinho aqui também o Corinthians, né? Procurando só os toques mais seguros e tal. Encontrou no meio o Guinegão no meio da área. Quase se a bola passa, Senhor da Glória, Pedro Vilhena. Agora contra-ataque do Botafogo. Tensão total. Tensão total. Muito bem, Kaique de Oliveira. Menino Kaique que veio da base também. Léo Maná. Tá meio fora de posição, né, Léo Maná? Você tem que estar lá em cima. Botou no Jackson, King. Avançou com o Félix. Guinegão, o pivô. Linda bola pro Pedro Vilhena. Tá impedido o Franklin. Volta, pelo amor de Deus. Ai, botou no Byron. Muito bem. Cortou pro meio. Tem quem tem. Quem tem seguro. Passe seguro. No meio. Isso, Léo Maná. Fez o facão pra dentro. Encontrou na frente. Kaique Ferrari. Invade a área, cara. Protege. Cruzou rasteiro. Pegou a bola do John. E já saiu contra-ataque. Já saiu chutando que eles estão com pressa. Recuperamos a bola no meio. Isso que é importante, ficar com a posse de bola sempre. Rian contra Félix Charrupi. Kaique Ferrari. Brecou o Charrupi. Bateu o goleiro. John. Vamos, Corinthians. Tensa, respiração tensa. Hora de trocar. Botar sangue novo. O Guinegão jogando bem. Eu vou tirar o Guinegão? Não tirei, tá vendo só? Pensei 2 vezes e não tirei. O homem tá jogando muito, pô, tem que deixar. Chamou de ladinho, botou. Menino Franklin. Faz a volta, encontra no meio. O Jackson não tem chute, tem que encontrar alguém. Kaique também não tem chute. Cadê a turma do chute? Avançou, perigosíssimo o Kaique por aqui. Perde a bola o Kaique, meu Deus do céu, cara. Isso, encontrou alguém, Félix Charrupi. Péssima bola. Isso que eu quis, velho. Não foi isso que eu quis, eu falei, realmente não foi. E agora contra-ataque. Bem, caralho, vamos. Vamos. É isso aí, Léo Maná jogando bem. Fazendo bem o posicionamento ali de lateral, né? Mas o Botafogo vem crescendo, vem subindo, botou na frente. Puta, não pode deixar cruzar. Não pode deixar cruzar, pelo amor de Deus. Tira dali, a bola sobra ainda com quem? Isso, tira, pressiona ele, não deixa ele pegar. Isso, pressiona, saiu da falta, filha da mãe. Ai, eu tirei, não tirei, o cara vai... Puta. Ah, gol dos caras, velho. Que filha da puta. Gol do Botafogo, várias chances ali de cortar essa bola, de tirar essa bola, mas o Botafogo chega, gol de cruzamento. Botei o time todo pra frente, porque eu tô sentindo que o time tá em cima do Botafogo, tá conseguindo achar espaço, tá querendo, e eu quero ser campeão. Cheguei aqui agora, foda-se que o time tá uma merda. Se a gente tá aqui, pode ser campeão, né? Guinegão jogando muito, Félix Charrupi, botou no Franklin, Pedro Vilhena, começa a tocar mais rápido, o Corinthians perde a bola, toda vez que perde a bola é um complexo, é um desespero.
77 minutos, chegando nos 80 já, inclusive. Jogo tenso. Tira a bola sobra pra frente, perde de novo, Félix Rupi. Bela bola pro Guinegão, linda bola pro Pedro Vilhena. Caralho, não acredito, velho, Pedro Vilhena. Pedro Vilhena, que começou no Corinthians muito mal, a torcida pegando muito no pé, porque afinal de contas é um atleta que veio da base do São Paulo, mas que vai entrando, vai caindo na glória da torcida, respirando fundo, porque pode ser aqui 2-1 aos 80 minutos do segundo tempo, vai se encaminhando para o momento mais dramático, o jogo do Corinthians contra o Botafogo pela Libertadores, jogo único, quem vencer aqui é campeão. O Botafogo se joga, então abre mais espaço para o Corinthians. Impedido, Pedro Vilhena, que ódio, chutou para longe, claro. Agora sim, é hora de botar sangue novo aqui, para correr atrás dos caras. Já botamos o Campanharo, botamos o Léo Maia no lugar do Maná, vamos botar o Lautaro Chaves no lugar do menino Franklin, botar o Martínez no lugar do Kaique, deixamos o Guinegão que está iluminado, tiramos o Charupi, botamos o Bahia, porque tem que ter volante para correr atrás dessa turma toda aí, e vamos em frente. Cruzamento na área, lá vem Botafogo, tentando de qualquer forma o seu gol do que pode ser o empate, lá vem eles. Renan Lodge fez uma boa jogada. Renan Lodge vai para tentar cruzar, não pode deixar ele cruzar. Chutou o Léo Maia, não conseguiu evitar, ele foi para dentro. Cruzou a bola, meu Deus do céu, a bola voltou com Correia. Ele tentando buscar o lateral. Matheus Mazitins cabeceou o gol deles de novo, cara. Que desespero esse jogo. Eu perco anos de vida. Respira, Bruno, respira. 2-2 na final da Libertadores aos 88 minutos. Tem que ir pra cima agora, pô. Perdemos. Tá 2-2. Rian botou pra Lautaro Chaves entrou, botou na frente com Guinegão, essa lenda, perde a bola vai pra Rian, botou pra Bahia encontra Martínez, ele inventa a área, bate. Vamos, Corinthians, não é possível. Gol do Corinthians aos 45 do segundo tempo, gol de Martínez. John tá em choque, eu também tô em choque. 3-2 o Corinthians aos 90 minutos, a bola desviou no zagueiro, matando o goleiro John. Olha aí, no replay, 3-2 Coringão na final da Libertadores. Será que o milagre vai se concretizar? Que loucura esse time disputando a final da Libertadores, e que loucura esse time fazendo 3-2 contra o Botafogo. Alejandro Martínez, 2 gols na Libertadores. Respire, agora é hora de esqueça tudo. Botar a maior retranca da história, 5-4-1. Ajeitar a turma direitinho. E botar tudo na retranca. Agora é chute pro mato, morde a bola, acaba com o jogo, porque não dá, velho. 3-2 com 90 no final da Libertadores, a gente tem que ganhar, não tem como, tem que segurar de alguma forma. Olha lá, corre pra trás pra ninguém ninguém criar buraco. E fim de jogo, acredito. Simplesmente. Vai, Corinthians. Essa foi minha reação enquanto eu tava jogando aí na madrugada, né? Corinthians campeão, um resultado absolutamente inacreditável. Lembrando, no primeiro vídeo a gente viu o Corinthians sofrendo no Paulista, quase sendo rebaixado no Paulistão. A gente viu fazendo 2 partidas terríveis, sofrendo para classificar nas primeiras fases da Copa do Brasil. E aí saindo para o Botafogo com 2 derrotas, tanto no Rio como na Neoquímica Arena. E a trajetória toda da Libertadores é inacreditável, né? A gente faz um grande jogo contra o Independente Del Valle fora de casa, 3-1, depois empata em casa, aí faz 2 partidas contra o Bragantino, que é um amasso do Bragantino, inacreditável. Joaquim Cabreiro fazendo milagre atrás de milagre, e o Corinthians achando um gol com uma falha clamorosa da zaga deles no final do jogo, no último minuto. E a partida que eu acho que credencia o Corinthians aí atrás desse título é a virada no Allianz Parque, 3-0 para eles. De repente baixou a guarda, achou que estava ganho. O Corinthians encontra o empate inacreditável, o Guinegão sendo uma lenda. E aí, a partir dali, eu acho que
o elenco se uniu e falou: você quer saber, deixar a gente chegar, vamos lá e vamos ganhar do Botafogo e foda-se. E é isso que o Corinthians fez, Corinthians campeão da Copa Libertadores 2029. E solta o hino, Cascão. Corinthians, de tradições e glórias mil, tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. E voltamos, pra vida real, no Brasileirão. Pedro Vilhena, um dos heróis aí da Libertadores, fazendo 1-0 Corinthians contra o Curitiba. Mas no Mineirão, visitando o Atlético, 3-1 pros caras. Primeiro gol do Atlético, 1-0. Segundo gol do Atlético, fazendo 2-0 de pênalti no segundo tempo. De novo, o Corinthians precisando aí fazer placar, porque afinal de contas precisa sair da zona de rebaixamento. Kaique Ferrari servindo Pedro Vilhena, que acerta esse lindo chute de fora da área. Mas não é o suficiente para fazer o Corinthians conseguir a reação. No segundo tempo termina 3-1 para o Atlético Mineiro. E fora de casa contra o Vasco também dá 2-0 para o Vasco, numa linha de passe bonito. O Corinthians vai sofrendo muito no Brasileiro, né? Essa ressaca da Libertadores vem sendo complicada e o time precisa acordar se não quiser sofrer lá na parte de baixo da tabela. Contra o Bragantino, que costuma matar o Corinthians, saiu ganhando 1-0, mas o Coringão conseguiu a virada fora de casa, importantíssimo. Félix Charupi serviu Pedro Vilhena, que fez mais um, vem fazendo gols importantíssimos do Vilhena. E aí ele de novo servindo boa bola aqui para o Félix Charupi, que invade a área e vira 2-1, Corinthians se reencontrando com a vitória. Dentro de casa, contra o Goiás, Pedro Vilhena, 1-0, gol de pênalti, numa partida importantíssima na parte de baixo da tabela. O Goiás vai empatar o jogo aqui ainda no primeiro tempo, numa boa trama de jogada do Goiás. E ainda no primeiro tempo o Coringão vai conseguir mais um gol aí, agora com ele, Guinegão, o Guinegão da Fiel, simplesmente 2-1. Kaique Ferrari no segundo tempo invade a área pela direita, serve Pedro Vilhena, que invade e faz 3-1 Coringão. O Goiás vai fazer 3-2 no segundo tempo, aí perto do finalzinho, gol de cabeça, né, aquele cruzamentinho que o Joaquim Cabreira sai caçando borboleta. E no segundo tempo, no finalzinho, gol dele, Lautaro Chaves, entrando de reserva do Guinegão, faz 4-2. Contra o Bahia dentro de casa, 2-0, menino Franklin invade a área, serve Guinegão, 1-0 Corinthians. Kaique Ferrari servindo Pedro Vilhena, a bola bate em todo mundo, volta pra ele e ele faz de calcanhar, 2-0 Corinthians. Clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Importante partida aqui, o Corinthians vem de uma vitória importante, mas ainda muito complicado no Brasileirão. A ressaca da Libertadores tem sido complicada. O Santos está em sétimo, o Corinthians está em 12º, né, com 34 partidas, faltando 4 rodadas para o fim, então tem que se atentar aqui, de repente trazer um bom placar da Vila Belmiro para evitar muitas emoções, porque cair para a Série B é um problemão pro Corinthians, por causa do faturamento, né? Então tem que tomar atenção nisso daí, né? E quem começa atacando é justamente o Corinthians. Pedro Vilhena invade a área, bota na frente, chuta colocadinho, faz 1-0 o Corinthians. Pedro Vilhena aí fazendo gols muito importantes para o Corinthians, caindo no gosto da Fiel, né? Que no começo, calando os críticos, né? Porque no começo teve muita dúvida do seu futebol e tá aí. Importante no Libertadores e importante no Brasileirão também. E o Santos ataca, mas o chute sai pelo lado direito do goleiro, evitando que seria o gol de empate, o chute de Yuri Alberto, inclusive. Falando em Yuri Alberto, cruzamento na área, ele se antecipa ao Joaquim Cabreira e faz 1-1, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Charupi vai encontrar Franklin Almeida, menino Franklin, que invade, chuta no cantinho, mas não consegue converter em gols. Quem consegue converter em gol é o Santos, que vai receber essa bola dentro da pequena área e afundar o goleiro Joaquim Cabreira. 2-1 em cima do Corinthians, que fez ainda esse lindo milagre, evitando o segundo gol. E contra o Fluminense, linha de passe, morre no fundo do gol. 1-0 Fluminense dentro de casa. 2 derrotas seguidas. Na tabela o Corinthians vai se complicando. Uma das últimas partidas do ano do campeonato contra o São Paulo, clássico na Neoquímica Arena. A classificação, que ele está em 15º com 42 pontos. Já está salvo aqui, vamos dizer, né? São 2 partidas ali, já não chega mais, então já se salvou. Ainda bem.
Agora é só cumprir tabela, vamos dizer assim, né? E fazer aí os últimos 2 jogos do Brasileirão para garantir uma boa, tentar ao máximo dar uma colocação para ganhar mais dinheiro, né? Porque isso influencia também, e se preparar para 2030. E lá vem São Paulo, o Corinthians tentou atacar, obrigando o goleiro a fazer uma boa defesa. Aqui o Joaquim Cabreira faz uma linda defesa, evitando que seria o primeiro gol do São Paulo. Cruzamento na área do São Paulo, sempre um perigo. Cabeceou, mas o Joaquim Cabreira segurou. E foi, olha só, isso aí mesmo, por enquanto. Corinthians, menino Franklin, botou na frente, chutou pro meio, a bola bateu no goleiro, bateu no zagueiro, bateu no goleiro e foi para escanteio. São Paulo chega pela direita, mais cruzamento na área, não dá. Chutaço absurdo, fazendo 1-0 para o São Paulo, fim de jogo, mais terceira derrota seguida do Corinthians, no que tem se tornado aí um Brasileirão para esquecer mesmo, né? E no final ainda tentou fazer o gol com o Pedro Vilhena, mas a bola saiu pelo canto e não alterou o placar. São Paulo 1, Corinthians 0 na Neoquímica Arena. E na última partida do ano, contra o Fortaleza, fora de casa, o Corinthians perdeu também de 1-0. O de pênalti, e conseguiu evitar o descenso, ficando em 15º, se salvando aí. O Palmeiras foi campeão, São Paulo foi segundo, Botafogo, Internacional e Santos na Libertadores, e o Corinthians em 15º caíram Bahia, Coritiba, Mirassol e Goiás. O Corinthians se livrou de uma boa aqui, viu? Na Série B, quem subiu foi o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, CRB e Ceará, e caíram Operário, Náutico, América Mineiro e Floresta para a Série C. Né? O Newell's Old Boys foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Vasco, né? Tivemos aí um placar de 4-3. A Sul-Americana deu River Plate em cima do Flamengo. A Copa do Brasil deu Botafogo em cima, que eliminou o Corinthians, né? Em cima do Fluminense. Então o Botafogo foi campeão. O Corinthians parou nas quartas de final, né? E no Paulista deu Palmeiras em cima do Santos do Pedretti, 3-1 na final, sacramentando aí mais um título do Palmeiras, que foi campeão brasileiro, e do Paulista também. E na Libertadores, deu o Coringão, eliminando Del Valle, Bragantino, Palmeiras e o Botafogo na final. Corinthians campeão da Libertadores 2029. E assim, vamos às finanças do esporte. Bom, e depois dessa campanha inacreditável em 2029, Corinthians campeão da Libertadores, vamos ver como é que ficou o balanço financeiro desse ano fictício de 2029 do Corinthians. A gente teve um faturamento de quase 250 milhões, né? Chegamos em 15º, colocado no Brasileirão, pegamos quartas de final da Copa do Brasil e fomos campeões da Libertadores, que é onde deu a grande premiação, porque conta, né, a fase de grupos, as vitórias que nós tivemos, cada fase que a gente passa a gente vai acumulando, e encaçapamos então 450 milhões, muito importante aqui, né? Vendemos o Steven Almeida, Pedro Raul, Felipe Longo e Hugo no começo do ano, né? Então aí deu 100 milhões em vendas de reais. Aí, transmissão sempre, né, padrão, LFU até 2029, então esse é o último ano de 250 milhões. E para o próximo ano, eu vou imaginar que a gente vai crescer esse número de 1%. Geralmente aumenta muito mais, né? Porque você vai fazer um novo contrato, você pede muito mais. Mas eu sempre trabalho com a pior das hipóteses. Então, na pior das hipóteses, o novo contrato de direito de transmissão do Corinthians será 1% a mais do que é o 250 milhões para os próximos 4 anos, por exemplo, tá? Então, é o último ano que vai ter esse valor fixo e depois a gente aumenta 1%, não por ano, 1% no 2030, e aí fica fixo por uns 4 anos, que é o normal que eles fecham geralmente, né? Aí patrocínios, bilheteria, outras receitas, enfim. No total deu 1 bilhão. Quase redondo, basicamente, né? Nas despesas a gente teve um aumento dos salários, né? Porque entrou uma galera nova e tal. Mesmo que tenham saído umas pessoas, mas no total deu 427 milhões de despesas, né? Então tivemos um saldo positivo no ano de 574 milhões. E a nossa dívida final, ao final do ano de 2029, fica assim. Começou 1 bilhão e 429, a gente bota 12% de juros, que a gente combinou desde o começo, fica 1 bilhão e 600, a gente tira o saldo da arena, da bilheteria, fica 1 bilhão e 500. A gente tira o saldo, né, o superávit que a gente teve, e a dívida finalmente cai de 1 bilhão, vai para 933 milhões em 2029, então a gente começa o ano de 2030 pela primeira vez fora do bilhão, então é isso aí. Assim começamos, assim vamos, e essa é a progressão da nossa dívida. A gente começou em 2024 com 2 bilhões e meio, né? Fecharia 2025 3% um pouco a mais, aí fecharia 2026
voltando ao original, 3% a menos. Aí cai 28% em 27, com muita venda que a gente fez. E 19% cai em 2028. E 2029 cai mais 34%, graças à Libertadores, porque realmente foi uma premiação aí que não imaginava, mas o futebol é o futebol, né? Na vida real, eu acho que o Corinthians, se apertasse um pouco as contas, conseguiria vencer a Libertadores, acho muito improvável. Mas o futebol é mágico e no FIFA aconteceu, né? O time engrenou, a gente conseguiu 2 classificações absolutamente improváveis, assim, realmente uma campanha milagrosa contra o Bragantino e contra o Palmeiras, que foram os jogos principais, e ganhamos. Então eu preciso computar aqui, né? E dessa forma o Corinthians fecha 2029 com 903 milhões de dívida, abaixo de bilhão pela primeira vez, né, desde que a gente começou. Então é isso. Vejo vocês em 2030. O que será que a gente vai arranjar agora que o time foi campeão da Libertadores? Será que a gente vai conseguir? Ah, e outra coisa que eu não falei. 2029 é o ano que a gente teve 2025 o Mundial em junho, né, nos Estados Unidos. 2029 teria um Mundial também, né? Eu não joguei o Mundial com o Corinthians, mesmo tendo vencido a Libertadores, porque aqui no patch do FIFA não tem o Interclubes, né? Aquele que você vai pro Japão e joga e tal. Ele tem só o Super Mundial. E o Super Mundial, ao que tudo indica, ele é em junho, porque é no país sede da Copa e tal. Então, como a Libertadores ela acontece no final do ano, dentro do patch, eu considerei que o Corinthians, né, perderia aquele Mundial. Que é o que acontece com o campeão, por exemplo, da Libertadores 2025, desse ano. Quem for campeão esse ano não vai jogar o Super Mundial porque já foi o Super Mundial. Então eu imaginei que seria a mesma coisa, assumindo que é o mesmo regulamento e tal, né? Mas o Corinthians está classificado para 2030, o Corinthians está classificado para o Mundial de 2033, que será disputado na Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é o país sede da Copa do Mundo de 34, e a Copa de Clubes ela acontece geralmente na sede da Copa do Mundo de seleções. Então em 2033 o Corinthians estará na Copa do Mundo de Clubes, e até lá, quem sabe, a gente já pagou essa dívida e consegue com um time um pouco melhor, né? E não ir com a base pro Mundial. Mas é isso, 2029 fica aqui e eu espero vocês em 2030. Vai, Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações.